Agora nós temos uma passagem bem espinhosa, parágrafo 168, que o Hegel vai dizer assim: para nós, ou em si, a galera que está olhando o processo de experiência da consciência por cima, para quem está lendo o livro e não para a consciência que está fazendo a experiência do mundo, o objeto, que para a consciência de si é o negativo, retornou sobre si mesmo. Então tem a consciência. Aí está dizendo que esse objeto, ele retornou sobre si mesmo. Do seu lado. Como do outro lado, a consciência também fez o mesmo. Mediante essa reflexão sobre si, o objeto veio a ser vida. Agora esse objeto não é mais o objeto da contemplação que nós tínhamos nos 3 primeiros capítulos. O objeto da contemplação, em determinada medida, quando a gente contempla, ou quando a gente quer conhecer o objeto, o ideal é que esse objeto fique intacto, né? Que é a experiência. Você faz uma experiência de laboratório querendo que hajam menos interferências externas possíveis. Aquele objeto deve ser mantido, de certo modo, na sua integralidade para você conhecê-lo. Para você conhecê-lo o melhor possível, enfim, qualquer coisa desse tipo. No caso do desejo, não. O desejo ele é destrutivo com o objeto. Você consome o objeto. Depois que você consome o seu objeto de desejo, sobra ali uma carcaça e excrementos. Quando você pega um tronco de árvore a partir do desejo, você vai fazer uma casa ou uma escultura, mas o objeto já não é o mesmo, já não é mais intacto. A relação do desejo com o objeto é uma relação de consumo. Ou, como o Hegel já sugere aqui, depois ele vai explicar isso mais, uma relação de manutenção da vida. De manutenção desse ser que se debruça sobre o mundo. Agora não se debruça mais. Desse ser que age no mundo a partir da perspectiva do desejo. O que a consciência de si diferencia de si como essente existente, não tem apenas, enquanto é posto como existente, um modo da certeza sensível e da percepção, mas é também um ser refletido sobre si. O objeto do desejo imediato é o ser vivo. Então aqui é necessário esse objeto ser visto como um ser vivo, ou um ser vivo por quê? Porque ele mantém a vida desse outro aqui. Mantém o desejo, porque o desejo é o que mantém a vida. Com efeito, o em si, ou o resultado universal da relação do entendimento com o interior das coisas, é o diferenciar do não diferenciável, a unidade do diferente. Então, o resultado universal do entendimento lá do 3º capítulo, que é o relacionamento com o interior das coisas, aquilo que está escondido nas coisas, ali no 3º capítulo, o que estava escondido era o próprio vazio do objeto, porque ele se furta a captação. Aqui o que está escondido no interior desse objeto é o diferenciar do não diferenciável, a unidade do diferente. Vamos pôr unidade de várias diferenças, x, y, z, etc. Mas essa unidade é também, como vimos, seu repelir de si mesmo. E esse conceito se fraciona na oposição entre a consciência de si e a vida. Por que é o repelir de si mesmo? Porque quando um desejo é satisfeito, digamos que eu me desdobre aqui com um desejo de fome, quando eu como, isso aqui sumiu. Aí agora eu vou ter sono. Depois que eu durmo, isso aqui sumiu. Agora eu preciso beber água. Depois que eu bebo água, isso aqui sumiu. E apareceu um novo desejo. Então essa unidade, ela sempre é transformativa, ela sempre se transforma na medida em que eu tenho um desejo realizado, em que o buraquinho do desejo é suprido. Esse conceito se fraciona entre a consciência de si e a vida. A consciência de si é a unidade para a qual é a infinita unidade das diferenças. Então a consciência de si é uma unidade, então essa unidade aqui a gente pode dizer que ela só existe em relação, essa unidade ela só existe em relação à consciência de si. Uma outra consciência de si vai ter uma outra unidade. Então, consciência... Porque os desejos são diferentes de consciências para consciência. Então, essa consciência retornada sobre si mesma vai ter uma unidade específica, que é o seu campo do desejo, a partir do objeto que retornou sobre si mesmo, vai ter uma unidade específica. E uma consciência 2 vai ter uma unidade linha, outra unidade específica. Uma consciência 2 linhas vai ter uma outra unidade, que é a unidade 2 linhas. A consciência de si é a unidade para a qual é infinita a unidade das diferenças. Mas a vida é apenas essa unidade mesmo.
mas a vida é só essa unidade mesmo, de tal forma que não é, ao mesmo tempo, para si mesma. Então, a vida, ela transcende essa unidade específica. A vida, ela é mais do que essa unidade específica. Vamos pôr um conjunto de tracinho, porque ele está dizendo que essa vida, ela não é nada específico. Quem a torna específica, o mundo da vida, é a consciência. Mas ela mesma é um todo dispersivo numa multiplicidade infinita. E aí nós chegamos ao ponto que ela não é para si, ou ela... Deixa eu colocar essa setinha para cima aqui, que eu acho que vocês não vão enxergar. Ela não é para si, ela existe só como multiplicidade. Uma multiplicidade, quem dá unidade para essa multiplicidade é a consciência de si, que faz a unidade. Assim, tão independente é em si o objeto, quanto independente é a consciência. Então, o objeto aqui, o objeto do desejo, ele é independente da consciência, ele existe aqui nesse estado dispersivo. A consciência existe aqui com o seu campo do desejo. E entre unidade, o campo dispersivo, a multiplicidade, e a unidade, entre o campo dispersivo e a consciência tomada pela perspectiva do desejo, há esse campo estruturado, que é a unidade que a consciência faz do seu campo do desejo. De modo que aqui, para uma consciência, uma consciência específica, digamos, vamos sair um pouco do campo da consciência de si, mas, por exemplo, para um leão, o bambu não significa nada, mas para o panda significa tudo. Para um leão, a zebra significa alimento. Para uma outra zebra, a zebra significa segurança do rebanho. De certo modo, de modo que quem faz esse mundo da vida aqui, que não é para si, ele é separado, ele é independente da consciência de si. Os dois são independentes. A mediação ou a comunhão desses dois campos independentes estaria aqui nessa unidade do campo desejante que a consciência faz entre o mundo dispersivo e o seu desejo. A consciência de si, que pura e simplesmente é para si, e que marca imediatamente seu objeto com caráter do negativo, a consciência de si, que pura e simplesmente é para si, e que marca imediatamente seu objeto com caráter do negativo. Vai marcar seu objeto com caráter do negativo, porque aqui estão os objetos significantes para a consciência que cabem ser negados, que estão sujeitos à realização do desejo, e, portanto, serão destruídos com a realização do desejo, porque o desejo não deixa o objeto intacto, diferentemente da relação contemplativa ou de conhecimento dos 3 primeiros capítulos. O que é, de início, desejo, vai fazer, pois, a experiência da independência desse objeto. Agora o Hegel vai começar a descrever como é que funciona a experiência da independência do objeto do desejo.